coração. Tanto os amados aqui no ambiente quanto você que está conectado por esse áudio, nos assiste agora. Põe a mão no teu coração e decreta a frase mais importante que vai solidificar a tua vida. Diga: eu entrego este coração aos cuidados, no controle absoluto do Senhor Jesus. Nada temerei, o meu coração já está em boas mãos. Aplaude Ele, aplaude, amém. Aplaude a Deus pela vida desse grupo de louvor aqui, ó. Esses que oram, jejuam, que buscam a Deus para te empurrar nas moradas celestiais, amém, amém. Podemos sentar, querido, sente confortável no teu ambiente. A paz do Senhor Jesus seja com todos. 2 avisos dentro de um só são os mais importantes que eu tenho para te passar. De segunda a sexta-feira, antes eu dava o aviso sobre a live dos primogênitos, que continua até o Senhor Jesus voltar, de segunda a sexta-feira às 10 da noite. Inclusive eu já te isentei quando pastor, não dá, gerir 2 cultos aqui em casa está difícil. Eu te isentei dos meus cultos, terça e quinta. Se você não puder cuidar de 2 cultos, me deixa de lado. Depois você recebe meu áudio, meu vídeo, você assiste. Mas não me perca a live dos primogênitos por nada deste mundo. Primogênitos e primogênitas, eles estão debaixo de uma capa de Deus, de um aval especial. É uma época que Deus liberou, é uma dispensação em que esses primogênitos e primogênitas estão entrando no teu lar, no bom sentido, estão estendendo a mão do Senhor Jesus até você, estão lutando por tudo na tua casa, estão lutando como você tem visto. Eles oram contra a doença, eles faxinam a casa dos demônios, eles oram pela tua família, eles oram pelas tuas finanças, eles têm profetizado, movidos pelo Espírito Santo, trazido uma palavra, porque eles são cheios, e eles têm interagido. O próprio nome diz, é live mesmo. Agora eu tenho que adicionar, nós estamos se cercando de noite e de manhã. A partir de hoje, agora, daqui a pouco, faltam quantas horas? 8 da noite até 6 da manhã, temos 10 horinhas aí de intervalo. Dentro de 10 horas às 6 da manhã, também de segunda a sexta-feira, live da madrugada. Acordou em casa às 6 da manhã, entre as 6 e 7, ligue logo o teu celular, nos mesmos links da live da noite. Nós estamos se cercando à tarde a 1, de segunda a sexta com a apóstola Denise, 10 às 11 da noite com os primogênitos. Agora cercamos teu dia, 6 da manhã às 7 da manhã, todos os pastores, presbíteros, presbíteras, pastoras, eles têm uma live de 1 hora com você, uma configuração completamente diferente da noite, porque a da noite você pode focar. A da manhã nós temos uma live, estilo de uma rádio. Quem está ministrando ali pode trazer 3, 4 palavras pregadas ao mesmo tempo, todas de 5, 10 minutos. Vai estar se movendo. É uma live, tem uma interação com você o tempo todo. Acordou? Por que não digitar teu nome? Eu já estou aqui. Eles vão estar também ministrando. Eles vão orar pelo teu dia. Não é pela semana, não é o mês, é o dia. A única configuração padrão é que a igreja está lutando por você. O mesmo cenário que os primogênitos fazem à noite de dentro da igreja é o mesmo que é feito de manhã às 6 da manhã. Dentro daqui, contando 10 horas, nós já estamos aí. Tem um pastor, uma pastora, presbítero, que são pastores também, estão te ministrando. Vai ser lindo. Você vai estar aí fazendo café da manhã, tomando seu banho, arrumando seus filhos, mas o celular ligado, tá bem? Celular ligado, lembre disso, se conecte com a gente, porque eles vão lutar pelo dia. Amanhã, quem vai ministrar aqui, de dentro dessa casa mãe, vai lutar pelo teu dia de amanhã. Amanhã, segunda-feira, vai ser de sucesso, porque se alimentou domingo à noite e de manhã vai receber um torpedo de Deus para dentro da tua casa. Vão vir anjos auxiliando quem ministra, para lutar
pelo teu dia. Quem está ministrando aqui, não importa se é pastor, pastora, presbítero, presbítera, todos se movem na mesma capa, na mesma unção, no mesmo padrão espiritual. Eles vão lutar pelo teu dia de amanhã, e terça vai ser por terça, quarta por quarta. É diária a guerra por você, pela tua vitória, para que você tenha um dia regado com a glória de Deus. E eu estou inaugurando desde este palco espiritual, desde este púlpito de Deus, eu estou inaugurando já a live da madrugada, daqui a poucas horas, declarando que a glória de Deus vai fluir, os amados santos anjos vão assumir o teu ambiente, e o Senhor há de revelar a sua glória através dos seus ministros, de segunda a sexta, às 6 da manhã, também em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é: somos tochas do Deus vivo. É isso mesmo. Para que serve a tocha na mão de alguém? Ou é para iluminar, ou é para acender, não é? Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. Como temos combinado entre nós, prometi que eu sempre repetiria essa informação. Nós não vamos ser levianos de ler a Bíblia dentro de um celular, um tablet, um notebook, não é? Nós vamos pegar a palavra de Deus na mão. Nossos dedos vão sentir, vão tocar nas páginas do livro da palavra de vida, tá bem? No mínimo nos cultos, nós vamos ter uma Bíblia na mão. E, como sempre repito, pastor, eu não conheço a Bíblia. Fica com a mão no prefácio logo no início. Falei o nome do livro, você chega lá antes de nós rapidamente. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6. Daniel, que é depois de Ezequiel, eu já estou nele. Daniel 8. Vou precisar da saliva do leitor, porque essa Bíblia fica na igreja, não é a minha Bíblia de casa. 9, 10, versículos 5 e 6. Está mais nova do que imaginei também essa Bíblia, certo? Aqui, ó, 5, Daniel 10, 5 e 6. Como todo culto faço de novo. Olha, eu amo a tua palavra, ó Deus. Guardei ela no meu coração. Não guardei o celular com a app de Bíblia no coração. Guardei essa Bíblia no meu coração. Eu tenho toque com ela, eu tenho familiarização com ela. Vou ler aqui, porque aqui eu já tenho tudo compilado. Daniel 10, 5 e 6. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, figurando propriamente o Senhor Jesus, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E fala que a sua voz era como de uma grande multidão. Me chama muita atenção na Bíblia que o Senhor Jesus sempre se identificou como alguém que os seus olhos, para que servem nossos olhos? Nossa vista. Como é que eu alcanço o mundo exterior? Pelos meus olhos. E o Senhor Jesus enfatiza que a sua vista, a maneira como Ele alcança o mundo exterior, seus olhos, são tochas. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, o último livro da Bíblia, Apocalipse 5, 6, diz assim. Está aqui, capítulo 5, versículo 6. Aqui está. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, o Senhor Jesus, tendo sido morto. Ele já veio na terra, acabou de morrer e ressuscitar. É algo que vai começar a acontecer na terra. Ele tinha 7 chifres, quer dizer, 7 aval de Deus, 7 chifres, 7 poderes, bem como 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Novamente enfatiza que o Senhor Jesus, o seu poder, todo o aval de Deus para Ele, são como Espíritos enviados na terra, mas são olhos de fogo, tochas de fogo.
Eu acho que você está começando a me entender. Quando o Senhor Jesus em João 3 diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos Espírito. Nós somos seus enviados. Ide pregar o Evangelho. Vocês são meus olhos agora na terra. Vocês são meus enviados. Esses Espíritos que o Senhor envia por toda a terra, começa por nós. É a nós que o Senhor falou: ide. Vão receber poder do Espírito Santo, batizados com fogo. E depois serão minhas testemunhas. Serão meus olhos. Serão meus enviados. Mas o padrão é tocha de fogo. Nós somos seus agentes. Em Ezequiel 33 o Senhor é enfático. Ele diz que nós somos seus atalaias. Somos os olhos de Deus na terra. Pastor, me defina os olhos que Deus tem na terra. Somos nós. Quando Ele fala que habita em nós, é como quem diz: através de você que eu vejo tudo. Figurado, mas é real. Deus não precisa de mim para nada, mas é uma realidade que através de mim Ele quer saber o que acontece. Para mim e para você, que Ele diz em Salmo 2: me pede até as nações eu te dou. Para mim e para você, que Ele diz: conquista, porque o que conquistar você conquista para você e para mim. O padrão, tochas de fogo. O problema é se são essas tochas que o óleo acaba. Nós temos uma parábola de virgens. E a única definição que o Senhor Jesus deu para essas virgens que aguardam Ele, que são dele, é que elas lidariam com tocha acesa. E o problema é quando não investe mais no óleo da tocha. Começa a negligenciar a parte mais importante de toda a sua vida. Estar aos pés do Senhor Jesus, estar em comunhão com o Espírito Santo, recebendo óleo para manter a tocha acesa. Para que serve uma tocha se não está acesa? Eu te pergunto, para que serve? Se a única razão de existir da tocha é para iluminar e incendiar outros, para que serve na tua mão uma tocha se está tudo escuro e ela não acende? Para que serve? Então nós temos a parábola das virgens. Aquelas que quando quiseram mais óleo já não tinham, a tocha delas apagou. E porque a tocha apagou, o Senhor Jesus falou: não me servem. O que nós vamos tratar hoje à luz da palavra, com alguns exemplos, é sobre a importância de você e eu estarmos aos pés de Deus. Na tua maior colheita, Davi, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, e o Senhor sempre enfatizou para este homem. Ele falou uma frase: ao redor do teu altar eu sempre andarei. O que mais me fascina em Davi, que no auge da vida dele com Deus, essa colheita ele pegou aos pés de Deus. Vem lá trazendo a arca, a presença de Deus, e ele está dançando de um jeito, mas ele já era o rei, já era a autoridade máxima, já conquistou tudo que um homem poderia conquistar numa nação. Mas essa colheita dele está sendo vivida aos pés de Deus. Davi errou na vida, errou, pecou. Todos nós erramos, pecamos. E o que me fascina no caráter de Davi: pecou aos pés de Deus, a ponto de Deus falar para ele: escolha a correção, porque ela vai vir. Ele ainda escolhe como ele quer, como ele vai levar a surra, aos pés de Deus. E ele fala assim: bata em mim, Deus, e não toque em mim o homem lá de fora. Qual foi o inverso de Davi? O problema de Adão. A colheita dele é aos pés de Deus. Ele tem contato com Deus na viração do dia. Mas quando ele peca, não é aos pés de Deus. Corre e se esconde. E foi o que isolou ele de Deus. Toda a tua vida está em volta do altar de Deus. Você tem que entender o que é a tua essência. Quando o anjo lutou com Satanás em favor de um homem de Deus chamado Josué, as palavras que o anjo proferiu para salvar Josué daquele ataque que era eminente e fulminante, Satanás tinha armado uma para Josué que era fatal. Antigamente o diabo tinha muito mais poder, ele ainda era solto na terra. Quando o Senhor Jesus veio na terra, o diabo pessoalmente atacou o Senhor Jesus.
Depois que o Senhor morreu e ressuscitou, o diabo ficou preso lá embaixo, aquela criatura vil está lá embaixo. A turmina da cambada dos demônios dele que sobe para perturbar é por aqui, na terra. Mas, pelo fato do diabo ter mais poder antigamente, antes de ser desvestido pela cruz, ele tinha armado um golpe fatal contra Josué. E a Bíblia diz em Judas, no livro de Judas, e Pedro narram sobre isto, que o anjo foi enfático falando: Satanás, Deus vai te repreender duramente e vai ver uma cacetada aí, porque você está tentando mexer com alguém que é tocha tirada do fogo, tição tirado do fogo. Tenho que me dirigir porque eu já tenho um número razoável aqui. Nossa verdadeira essência é de tochas. Se eu fosse um veículo, eu teria que entender que eu tenho que ter contato com gasolina 24 horas, senão eu não vou parar. Se eu sou uma tocha, eu tenho que entender, eu tenho que ter contato contínuo com o fogo, senão a minha vida vai parar. E o que as virgens não observaram, que com o passar do tempo, o que elas não estavam mais atentando, porque a tocha está acesa já há um bom tempo, que não há mais necessidade de buscar o fogo, tocar no fogo, tocar na comunhão com Deus. E quando o noivo vem, o Senhor Jesus, não há óleo. Temos casos na Bíblia enfáticos, um deles é o de Saul. Saul, olha, ele investiu, foi triste a história de Saul. Saul começou investindo a sua vida com o Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, levantado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo para fazer as guerras. O que aconteceu no trajeto? Ele parou de buscar o fogo. A tocha, como o Senhor Jesus falou, se a luz que está em você já veio trevas, quão densas trevas você está então? Saul já estava em trevas e não sabia. O óleo já tinha acabado. O fogo já não queima. Agora é insensível. Agora Deus dá uma ordem, não sente mais. Deus chega para Saul e diz: Saul, vai matar os filhos dos demônios, cria direta dos demônios, os gigantes amalequitas, que eram o terror nosso no Oriente Médio. Temos histórias sobre eles lá, macabras. E Deus tinha levantado antes de Davi a Saul para essa tarefa, e falou: você vai me exterminar, vai me limpar o Oriente Médio dessa praga. Mas já não toca. E quando Deus manda ele contra os amalequitas, ele não entendeu que Deus estava dizendo para ele: salve a tua própria vida. Entenda, desde os amados que estão aqui, até você que nos assiste ou nos vê agora, que quando Deus te dá uma ordem para atacar a um inimigo, aos demônios, para você se levantar, para guerrear, para jejuar, para buscar, Deus está querendo salvar a tua própria pele em primeiro lugar. Deus não está só de olho na tua conquista. E Saul entendeu que tudo que Deus estava falando era apenas de conquista. Olhou à sua volta: mas eu já estou muito abastado, o Oriente Médio tem medo de mim, nenhuma guerra eu perdi até agora. E aí Deus fala: limpa, faxina aquela região. Eram poucos. Puxa, ele podia ter feito a limpa ali. Não, já não ouve. A palavra de Deus já não toca, já não faz efeito. E agora ele não quer faxinar. E o que acontece com ele? Ele até faz pacto com um gigante. Também pega os animais dos gigantes, que eram usados com rituais de sexo. Ele pega tudo aquilo. E como é que morreu Saul mesmo? Quem que estava assistindo a morte dele ali? Um amalequita. Na hora que Saul morre na espada, ele olha, tem um ser na frente dele, que está olhando para ele, enquanto ele está agonizando até morrer. E quem era esse ser? Amalequita. Esse amalequita sai correndo para levar as coisas de Saul para as mãos de Davi. E Davi pergunta: de que raça você é, rapaz? Eu já estou vendo que você é muito alto, tem alguma coisa estranha aqui. Amalequita, mata ele. Saul não tinha brincadeira com cria de demônios. O que Davi não tinha brincadeira com cria de demônios, desculpe Davi. O problema de Saul, o problema de muito crente, é que deixou o fogo apagar e já se tornou insensível.
e não entendeu que o que busca aos pés de Deus está buscando para salvar a própria vida. Quando Deus nos dá uma ordem, não é porque Deus quer mexer com o nosso conforto, não é porque Deus quer perturbar a gente com uma guerra desnecessária. Quando Deus fala, conquista tal coisa para mim, não é porque Deus está querendo só te ver sempre no clima de guerra, de jejum, de oração. Não é não. É que quando você salva a própria pele, sempre tem um grande despojo atrás. A guerra de Davi era contra só um gigante. E Davi, no confronto com o gigante, é 1 a 1. Uma vida só sai ilesa dali, a outra esvaece ali. Mas quando Davi derruba o gigante, diz que os inimigos atrás fugiam, e Israel correu e pegou toda aquela colheita. Quando Deus te fala de uma guerra, Ele está falando sempre de duas coisas. Está te dizendo, salva a pele, salva a tua casa, mas receba a colheita. Muito crente se acomoda em nome de uma falsa humildade. Não, é que eu não vou entrar nessa, nem estou pedindo a Deus, para mim o pão de cada dia basta. E não está querendo entender que o amalequita que não quer matar agora, pretende te matar amanhã. O demônio que você não destrói agora, pretende destruir tua vida amanhã. Sansão, caso letra C, terceiro caso de hoje. Virgens, Saul, Sansão, mesma coisa. Sansão foi levantado com um destino único, proposta única. De todo o Oriente Médio, ninguém queria mexer com o povo de Israel, a não ser os filisteus. Já não são os gigantes amalequitas. Aqueles filisteus, eles deram com ímpeto contra Israel, debilitaram a nação injustamente. E Deus levantou Sansão. Sansão tinha tudo o que ele queria, porque a unção de Deus sobre ele lhe proporcionava tudo. Então o poder que Sansão tinha vinha da comunhão com Deus. Sansão chegou uma hora, começou a entender que esses inimigos não são tão inimigos assim. E a Bíblia começa a nos dizer que lá no meio dos filisteus, é lá que ele começou a aterrissar. E por uma filisteia, ele foi lá, o que ela fez? Tirou a vida dele, acabou com a vida dele. Foi depois dela, a última coisa que ele viu na terra, uma filisteia, e os olhos dele sendo furados ali, dizendo, tua vida acabou. Então quando Deus levantou ele para os filisteus, Deus estava dizendo para ele, salva a tua própria vida primeiro. O crente que se acomodou, ele já perdeu a noção da guerra e não entendeu mais que ele é uma tocha ou enviada pelo próprio Senhor Jesus na terra. Inverte, olha o tamanho do poder que você tem. Tem crente que não quer orar, porque diz, minha oração não tem efeito, eu não sei no que dizer na oração. É que você não tem noção o poder que tem, o pouco que você anda dizendo. É isso. Não, é que se eu tivesse uma oração um pouco mais eloquente, eu até acreditaria. Os demônios não estão precisando de diploma para ser destruídos, estão precisando de tochas vivas com boca aberta. Porque eles não saem com muita filosofia, eles são queimados. Eles têm que ser queimados. Negócios, demônio não sai com negociata. Ele só sai se for queimado. E só tem um jeito de queimar. Deus já falou, destino de vocês é fogo eterno. Jogou eles lá. Você está querendo negociar com o quê? Com diploma bíblico? O poder que tem nesta pandemia, você não tem noção. Não abandone o posto, eu repito. Eu não quero saber como está a sua vida. A que pé está? Estou na lama, estou no lixo, estou na cova, estou nos auges, estou nas montanhas, estou nos ventos. Não importa. Glória a Deus se você está nos ventos. Mas uma coisa agora importa. Busca fogo para a tocha acesa. Vai buscar o fogo. Letra D. 1 Crônicas 29. 23 a 25. Caso de um cara que era para ser lindo e virou tranqueira. Uma vergonha ter até o nome dele na Bíblia. Me irrita até ler o nome desse infeliz dentro da Bíblia. Salomão e Templo de Salomão, aquele lixo que ele construiu, aquela coisa meia macabra, meia ocultista.
serve mais para bruxo do que para a gente falar sobre esse templo, essa droga que ele construiu, que o Senhor Jesus mandou destruir. Falou, suma com essa porcaria daqui logo para eu levantar a minha igreja. Em 1 Crônicas, só um minuto, capítulo 29. (28, 29) versículos 23 a 25. Só mais uma página, aqui está. 23, aqui meu dedo, a 25, 1 Crônicas 29. Deixa eu ler aqui. Salomão assentou-se no trono do Senhor. Diga comigo, trono do Senhor. É como no original, é no sentido, a cadeira é minha, mas eu vou ceder ela para você sentar. O poder é meu, mas eu vou ceder para você exercer na terra. A autoridade é minha no céu e na terra, mas eu transfiro para você ter a autoridade sobre o Satanás e todo o poder do inimigo. É mais ou menos assim. Assentou-se na cadeira do Senhor, no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes, até os filhos do rei Davi, prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, pela qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Quando eu fui estudar a fundo na época, muitos anos atrás, esses 3 versículos na Bíblia, eu cheguei a uma conclusão, porque aqui se fala de uma matemática material, humana, coisas do dia a dia. E eu percebi que Deus refinou Salomão. Deus queria se projetar nas nações, e agora que tem um rei, então, já que é um rei que vai me representar, já que todas as nações do Oriente Médio vão vir até aqui para ter contato com minha palavra, com meus sumos sacerdotes, com meu povo, então eu vou refinar o rei para que me represente bem. Por quê? Porque Saul e Davi, que tinham vindo antes de Salomão, eles não eram na verdade reis, eles vieram da malhada. Saul era pastorzinho, Davi, e Saul também não era muito mais que isso. Eles não tinham aparência de rei, postura de rei. Agora você tem um cara que nasce em berço real. Quando ele abre os olhos no mundo, ele já está no berço real. Todo o aprendizado que foi aprendendo dos outros povos como é que funcionava, agora passou para ele. Um filho de rei tem que falar vários idiomas, postura para comer, né? No meu caso eu lembro que a gente, como tem a metade do meu lado francês, então tem que ser garfo, mão esquerda, faca, mão direita, nunca troque, que é uma vergonha, e não fale de boca aberta, que é a única coisa que eu não faço. Eu como com o pé, eu quero ver se alguém vai reclamar de alguma coisa. Mas tem postura, não tem? Tem. Não limpe o nariz, enfim, tem muita coisa que você não pode fazer ali. Tudo isso é ensinado aos filhos dos reis. Salomão pegou isso. Então agora Deus refinou Salomão. Deus tornou ele um cara com aparência de rei. Para quando for buscado de fora e falar, que fale em nome do Senhor, que exista pela primeira vez no Oriente Médio um rei com caráter de rei, força de rei, linguajar de rei, postura de rei, e que represente o Senhor. Então Deus o colocou no seu trono, lhe deu autoridade espiritual. Só que esse tranqueira ali, ele menosprezou a única coisa: contato com Deus. Só isso. Ah não, é que ele errou, pecou. Não, isso é consequência. Conheço homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia que pecaram mais que ele, e Deus perdoou e restaurou, porque continuavam aos pés do Senhor. Esse não. Esse, ele começou com, mas será que Jesus existe mesmo? Sabe essa conversa fiada? Eu sei que você não sabe, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar no livro que se chama Gotcha, muito usado no cultismo. Esse tal de Salomão que fez, como trabalhar com 76 demônios. Olha que infeliz, que perfeito idiota. Um dos livros que ele fez: como pode um homem sentar no trono de Deus, na cadeira de Deus, refinado por Deus, ter o pai que teve como Davi,
terminar a sua vida desviado, um bruxo, um infeliz, e escreve vários livros, e um dos livros chama Gotcha, como trabalhar com 76 demônios para ter sucesso. Eu te pergunto, meu Deus do céu, é possível? Não. Como não? Aconteceu com esse cara. Por que isso? Por que isso? Porque quem leva um tombo de um degrau, é um tombo, mas é de um degrau. Quem está de pé, cuide que não caia. Quem leva um tombo de uma montanha, é diferente. Satanás está de olho, não é no carro que você tem, não é no emprego. Esses são os subterfúgios dos demônios para atazanar a tua vida. Sabendo que tudo que eles fazem, eles só te abençoam. Porque eles te perturbam e você dá glória a Deus, Deus te dá em dobro. É simples assim. Satanás está de olho numa coisa muito maior. Ele está de olho em que você perca o que ele, maldito, já perdeu. O contato com Deus. Deus fala para Satanás no livro de Isaías, Ezequiel. Ele se refere a ele: você era uma tocha acesa, perfeito em formosura. E Deus diz: porque você andava no meio do que é meu, tinha contato comigo. E como agora te tornaste esta coisa aí? O filho e a filha de Deus pode perder carro, pode perder casa, tudo isso que perder Deus vai dar em dobro. Uma coisa ele nunca vai poder perder, é o que o diabo já perdeu: a comunhão com Deus. Todos aqui dizem amém a isso? Amém. Eu fazia lá no Automóvel Clube Paulista muitos anos atrás. Deus me falou para fazer culto sexta-feira, era de madrugada. E uma vez Deus me falou: hoje você não prega. Dá para um dos pastores ali, se dá para ele pregar, minha palavra está com ele. Eu chamei ele: vem cá, você que prega hoje, eu estou quieto. Eu só vim hoje para comer, que a gente fazia aquele pãozinho com queijo, com margarina, com presunto, aquele cafezinho, era uma graça, uma delícia. Hoje eu só vim para isso. E eu não sabia que Deus queria me ministrar, porque eu nunca mais na minha vida esqueci aquela frase. E ele ficou todo assim: mas eu vou pregar. Você vai pregar, Deus falou que é você. E quando ele sobe para pregar, ele então, como ele não tinha preparado nada, ele começou a contar a história dele, o que ele estava vivendo. Porque eu ia no monte, eu arrastava ele comigo também. E eu eu sou dos mantos, eu sou espiritual, e até o dia da morte só vai piorar isso aqui. Piorar no bom sentido. É radical? Então vou viver lá fanático, isso eu garanto. Aí ele estava nos mantos. E ele foi e falou assim: então, essa semana eu estava orando, e eu falei: Deus, na época tínhamos umas dificuldades ali. Falei: Deus, eu já vi que na vida com doença eu consigo viver, sem dinheiro eu consigo viver. Ele começou a contar as experiências que ele estava vivendo. E ele então falou de Isaías 6, de Isaías que estava preocupado, o que vai ser da vida dele. Mas Isaías teve um contato com Deus e ele falou, e então eu falei: Senhor, com doença consigo viver, sem dinheiro consigo viver, mas já não consigo viver sem a tua presença. Todo mundo aplaude aqui, dá para aplaudir? Quando ele falou essa frase, é como se alguém tivesse naquela hora entrado dentro do Automóvel Clube Paulista, tivesse pego todas as cadeiras, porque ele enchia de madrugada, e tivesse nos sacudido as cadeiras. Eu que não sou muito de sentir assim, as pessoas caem no poder de Deus, acho tão lindo, eu não sei o que é isso. Deus comigo tem que ser tudo pela fé mesmo. Eu senti como se um anjo tivesse entrado com as mãos debaixo da minha cadeira e sacudido a minha cadeira. Entrou algo em mim que eu falei: bendito foi Deus que me pediu para pregar hoje, rapaz. E o mais lindo, eu tinha preparado algo forte, bíblico para trazer. E eu vi o quanto foi bom. Ele que não tinha preparado nada, ele me superou 100 vezes mais. Só com essa frase. Porque o que eu tinha preparado era muito bom, mas o que Deus queria dele era o que estava se vivendo naquele momento ali. Entenda de uma vez por todas o que nós vamos ler aqui. Você não tem noção
o quanto é preciosa ao Senhor, aos olhos do Senhor, a atitude de um dos seus filhos, uma das suas filhas, que vem para ter contato com Ele. Você não tem ideia. Veja, não existe poder maior. Não existe bênção maior. Não existe prosperidade maior. Vou te dar 2 casos, antes de ler do lixo que se chama Salomão na Bíblia. O homem que acabou de fechar o céu 3 anos, chamado Elias. E ele acabou de reabrir o céu. Acabou de fazer isso. Esse mesmo homem acabou de fazer chover do céu uma água como nunca se viu no Oriente Médio. Instantâneo, assim, coisa de... Fez agora, o sol não se pôs sem que tudo aconteça. Ele só perdeu 40 e poucos dias porque ele teve que ir até a Arábia Saudita, no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, para conversar com Deus. É só o trajeto, o vácuo ali. Esse homem mais poderoso do Oriente Médio, que mexesse com ele, mandava fogo, queimava todo mundo. Este homem, no momento da crise, chega aos pés de Deus e sai restaurado. Deus conversa com ele ali, Deus demonstra poder à altura. O fôlego de Deus é longo nessas horas. Deus entrou com terremoto, com vento que quebrava pedras e falou: Elias, estou aqui com você. Saiu restaurado. Mas também temos o segundo caso, que é totalmente inverso. O filho, metade herdeiro, metade. O pai tem só 2 filhos, só 2. E esse filho que tem a metade de tudo que Deus tem e Deus é, ele vai na lama, ele entra em lugares onde se enlameia com a prostituição, com a luxúria, com os vícios, com os jogos de azar, com tudo que é deplorável. Viveu o que a pior espécie a nível de pecado pode viver. E este também, igual a Elias, ele volta aonde o pai está. E ele pensa que Elias pensa que chegando a Deus, Deus vai matar ele. E ele diz: Deus, olha, basta, eu sei que eu falhei mesmo, deixei o Senhor na mão lá em Israel, realmente eu não presto, eu já sei que o Senhor está com um ódio de morte, pode me matar e vamos resolver isso. E ele sai em vida, sai com honra, até para ungir reis e subir pela carruagem, pelo vento, que a carruagem separa ele e o vento leva ele. O outro diz: eu vou voltar na casa do meu pai, porque ali eu vou entrar como escravo, como lixo, vou comer o que for, mas pelo menos vou viver melhor. Mas só dele ter contato com Deus, tudo é restituído. Ele não veio atrás disso, porque ele tinha dado isso como irreversível. A prosperidade eu não pego mais, a honra não pego mais, o prestígio não pego mais, o poder de Deus, que é um anel, não pego mais, porque eu vendi para gastar com a... E só dele ter contato com Deus, tanto Elias como o pródigo que vem da lama, os 2 são totalmente restituídos. Você não tem ideia. Por isso que eu sempre enfatizo quando prego: não importa o estágio que você está. Paulo falava: vem como está, venha ter contato com Deus. E o resto, começando por vocês aqui, o Senhor fala. Venha para Deus como está. Não enrole mais um dia. Não, vou lavar a roupa suja primeiro. Não há tempo para lavar a roupa suja. O tempo é de correr aos pés de Deus. Tanto Elias, que vem, que acaba de abrir e fechar os céus, quanto o que vem da lama, os 2 saem estabelecidos, restaurados, prósperos. E com isso eu chego a uma única, irreversível inclusive conclusão. A coisa que para Deus mais tem valor não é você conseguir ter o poder dele para abrir os céus. Tudo que Deus queria era que você tivesse poder para curar todos os enfermos do bairro num grito só. Tudo que Deus queria era isso. Parabéns. Mas entenda que acima disso, acima de você querer ser a pessoa que nunca mais vai pecar nenhuma vez em toda a sua vida,
acima de você memorizar toda essa palavra de Deus na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, acima de você profetizar, servir, pregar o evangelho, acima de tudo isto, existe acima sim. Para Deus é você ter contato com Ele. E é a única coisa que o diabo quer te convencer a não fazer. Você vai dizer o quê? Vai ser a repetição de ontem. E você faz exatamente o que Salomão fez. Salomão, desfrutando daquele poder todo, aquele luxo, aquele dom, ele esqueceu que o mais importante que o pai tinha ensinado é andar com Deus. Em 1 Reis 11, 9 a 11, você vai ver como pesou no coração de Deus um item. 1 Reis 11, 9 a 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Morreu desviado esse infeliz. E ainda tem gente que acha Salomão no céu. Desviara o seu coração de Deus, vírgula, o que diz nas suas Bíblias aí? Que 2 vezes lhe apareceu. Pesou muito no coração de Deus que Salomão tivesse desviado, depois de Deus ter tido com ele um contato íntimo 2 vezes. Me parece aqui que o prejuízo maior não foi ele desviar, perder o reino, perder o poder, perder os dons que Deus deu. Foi ele ter perdido 2 encontros com Deus daquele patamar. E ainda no 10, acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Salomão morreu desviado mesmo, adorando demônios, fazendo pacto com eles, fazendo orgias, todo o lixo que se pode ouvir. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste minha aliança. Ele morreu sem aliança com Deus. Não guardaste minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei. Tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Então também não tenho mais pacto nenhum com você. E morreu desse jeito. Pastor, o que faltou para Salomão? O tempo que Deus apareceu para Salomão é o tempo que Salomão estava de pé. O tempo que Salomão parou de falar com Deus é o tempo que perdeu sua sensibilidade. É o tempo que a tocha se apagou. Você não tem noção. Você não tem noção o quanto é triste para Deus. Esta palavra hoje é dirigida a você que teve uns momentos lindos com Deus, e hoje, por causa de vírus, pandemia, é muito noticiário manipulado por demônios, por redes sociais e pela televisão dos demônios no Brasil. Você está chegando à conclusão de deixar a comunhão com Deus de lado. Você não tem noção o quanto pesa no coração de Deus ter tido comunhão com você e não ter mais. A palavra que o Senhor me deu hoje, foi hoje que Ele me falou: você vai falar sobre isso. É sobre pessoas que, por desculpa de pandemia, onde está Deus, eu estou duvidando até da existência de Deus. Há umas histórias aí. E toda essa história de quem sou eu, estou em crise de identidade, porque meu psicólogo falou que eu tenho leveza para depressões. Contar umas histórias para chegar no fim que não tem mais contato com Deus. E o Senhor te diz hoje: pega o óleo de volta, reacenda a chama. E não importa se está como Elias ou está como o filho pródigo, não importa. O que importa é reacender a chama. Vocês diriam amém a isso? Aplaude a Deus, porque hoje a chama vai entrar de volta. Hoje a chama vai entrar de volta. Em Lucas 9:62, o Senhor é enfático sobre a pessoa que pegou no arado e largou. O quanto pesa no coração de Deus. Mas Jesus, Ele replicou. Lucas 9:62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O tempo que Judas errou feio
Quando uma mulher derramou um perfume caríssimo aos pés do Senhor Jesus, equivalente a R$2.000 esse perfume, hoje. Imagina pegar um perfume que custa R$2.000, a extração desse perfume não havia os recursos que temos hoje, era muito mais difícil. E ela derrama aos pés assim, né? Está ungindo o Senhor. E quando naquela hora Judas diz: por que não vendeu esse perfume? Porque esse desperdício foi jogar assim nos pés dele. Desce aqui para a gente pegar, vender, e dava dinheiro para os pobres. Diz, ele não falou isso porque amava a obra, falou porque já era ladrão. Interessante. Judas já era ladrão. Todas as vezes que o Senhor Jesus pregava, todas. Essa é para você que quando ministramos, fazemos apelo financeiro, não importa se é live, se é de madrugada, se é de noite, se é uma, não importa. Para você que questiona, mas por que faz o apelo financeiro? O Senhor Jesus nunca pregou nenhuma vez sem fazer o apelo financeiro. É a única maneira do céu se estabelecer na tua vida financeira. Toda vez que o Senhor fazia milagres, Ele fazia o apelo financeiro para o reino. E diz que em Lucas 8, 1-4, que até mulheres ricas mantinham com bens. Isso ia para a mão de Judas, Judas já roubando. Eu estou dizendo que você pode roubar? Não. Mas eu estou dizendo que enquanto Judas roubava, mas continuava grudado no Senhor Jesus, o Senhor estava perdoando tudo. O Senhor já sabia, vamos dar tempo ao tempo. Você vai se consertar. Eu vou te dar tempo para você se consertar. Judas começou a entrar com uma segunda coisa, o oculto. E o Senhor não falou nada. Ungiu ele, lavou os pés dele, passou unção para ele. E quando foi que Judas entrou o diabo nele? Quando se apartou do Senhor Jesus. Enquanto ele estava do lado do Senhor Jesus, o diabo não conseguiu chegar ali. Contaminou o cara até, mas ainda não tinha um cara. Satanás, a única coisa que ele quer é que você abandone o Senhor. E se você já abandonou no teu coração, hoje você vai retomar. Você vai retomar a tua comunhão com Deus. A palavra de hoje está te despertando ao valor que é estar falando do Espírito Santo. Eu estou aqui, eu te amo. Por um louvor num canto da casa. Quem sabe você pegasse aí, se tua casa é muito apertada, pegasse o sofá, tirasse um pouco da parede, pegasse um pano, pusesse ali na parede, no sofá, ficasse sentadinho ali atrás. Eu faria isso se eu fosse você. Eu criaria meu ambiente, não importa se criança está berrando, se mãe está jogando tefal no pai, não importa. Eu não deixaria nem esse clima roubar o meu tempo com Deus. E esse tempo com Deus é o que não está deixando o diabo tomar conta da casa. É esse tempo com Deus que não está deixando nenhuma promessa de Deus cair por terra na tua vida. E você dá glória a Deus bem alto para o prédio ouvir. Aplaude ele, aplaude. Em Hebreus capítulo 10, 38, Deus enfatiza que há uma fé dentro de você. E essa fé não pode morrer nunca. Essa fé, ela vem do contato com Deus. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós temos na Bíblia 2 exemplos de Josafá e de Ezequias. Eu vou estar lendo rapidamente. Nós vamos falar de coisas boas agora, porque até agora só falamos de lamentos, de aios, de alertas. Vamos falar de coisas boas. Em 2 Crônicas 17, eu vou ler 4 versículos, versículo 3, 5, 12 e 13. Este Josafá se apegou a Deus. Ele não tinha nenhuma condição, não é alguma condição, nenhuma condição, para se levantar, para ser rei, para ganhar dos inimigos, para se proteger, não tinha. Era o cara ser posto de rei, para servir de, exatamente isso, de cobaia para os outros reis de fora, para se tornar um belo Herodes, cobrador de impostos para dar para Roma, mais ou menos isso. Só que o diabo não contava, o diabo também esta noite não contava
que você ouviria uma palavra dessa e assumiria a tua posição para ter contato com Deus. Em 2 Crônicas 17, versículos 3, 5, 12 e 13, o Senhor foi com Josafá, o cara que sentou num lugar falido, uma bela de uma farsa, uma piada, não se tornou piada, porque ele fez algo, ele correu na direção de Deus, ele começou a orar. A nação falida, via um rei falido, palácio, que não valia nada, mas eles viam uma coisa diferente dos antes dele. Esse cara saía, o rei, com alguns poucos soldados, mal-humorados, salário que nem existe direito, seguindo ele. Onde que ele vai, hein? Ele está subindo lá no monte, e nós temos que ficar aqui embaixo, que ele passa várias horas por dia orando. Olha só. Quem diria que isso é um plano de governo? Ninguém. Isso é plano de governo? Não. Mas aos olhos de Deus, é todo o plano de governo. Não falta mais nada, viu? Não vem para cima de nós aí com eloquência no falar e diploma nas costas, que a gente por aqui está, pelo amor de Deus, nós estamos comendo tudo de chinelo aqui. Mas quando se trata de céu e inferno, pode vir aqui que nós resolve, pode vir aqui. O Senhor foi com Josafá, por quê? Porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Davi nunca foi pai de Josafá, aqui tem centenas de anos. Mas Deus atribui a filiação. Quando você busca a Deus, te torna filho de gente grande diante de Deus. Ele fala, esse é filho de Davi. Mas Davi não está aqui. Não, para mim ele é. E não procurou a Baalins, não foi lá fazer pacto com demônios. Versículo 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Está aí o verdadeiro plano de governo. Quer um plano para a tua casa? Quer fazer uma bela de uma engenharia empresarial? Quer salvar a casa da crise? Para de fazer suco de cérebro aí com matemática para ver que emprego ir, onde quer assaltar, que gato de vizinho fazer. Pode acabar com isso. Vai aos pés de Deus e dá glória a Deus bem forte agora. Uma coisa que o Oriente Médio não contava é que esse cara, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança ia começar a orar, falar com Deus. Confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, não só proteção espiritual, como recursos materiais. A bênção de Deus é conjunta, espiritual e material ao mesmo tempo. Se veio uma, vão vir as duas, e você dá glória a Deus por isso. Se não veio uma das duas, não quer dizer que Deus te odeia, que está em pecado. Deus está dizendo, espera que a segunda está a caminho. Versículos 12 e 13, Josafá se engrandeceu em extremo. Salomão começou na maior cadeira do Oriente Médio, terminou na lama. Josafá começou da lama e sentou na maior cadeira do Oriente Médio. E tudo isso veio da onde? Dos pés de Deus. Dá glória a Deus aqui. Isso veio da oração. Podia ter defeitos, podia ter pecados, podia ter o que quisesse, mas ele foi no lugar certo, foi aos pés de Deus. Que mais? Continuamente o Senhor confirmou ele, engrandeceu ele, edificou fortalezas, cidades, armazéns, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. Tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Olha o que ele se tornou. Salomão, o reino foi para a mão de outro, morreu desviado. O reino que nem era dele, se tornou todo dele. O Israel inteiro convergiu nele. Ainda 2 Crônicas 29, versículos 10, 30, 35, 36. Versículo 10, 2 Crônicas 29. Olha o que ele diz aqui. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Você daria glória a Deus aqui? Olha as palavras deste homem de Deus. Ele caiu a ficha dele, não importa. E olha como ele termina a frase:
para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele ainda, além de pegar o reino falido, povo mal-humorado, uma nação fragmentada a mil pedaços, zombaria de todos os povos em volta, totalmente quebrado o cofre da nação. Ele ainda pega Deus com uma ira, Deus irado, porque já por muitos anos os reis anteriores tinham feito todo tipo de orgia. Parece que o pai daqueles reis era todo Salomão, aderindo tudo aquele tranqueira. E olha o que ele fez, mesmo Deus irado, ele falou: eu vou aos pés de Deus. Deus com aquela ira, mas só de ver ele aos pés dele, falou: não, eu vou acabar com quem tem que acabar, mas esse com o povo dele ninguém mexe. Aplaude a Deus, aplaude. Este com o povo dele ninguém mexe, esse é meu. E por causa de Josafá, Deus abençoou todo aquele povo que estava irado. Olha que interessante, a ira de Deus com aquele povo, mas porque Deus se afeiçoou de Josafá, todo aquele povo prosperou. Olha só, 30. Então o rei Ezequias, agora falando de Ezequias, então o rei Ezequias, os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. 35, além dos holocaustos em abundância, assim estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias nos ensina no versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Deus começou a empurrar a nação. Josafá e Ezequias, dois homens que se levantaram da cinza, porque foram aos pés de Deus e levantaram tudo à sua volta. Tua casa não vai sofrer padrões diferentes. 2 Crônicas 30, terminando, versículo 12. Também em Judá se fez sentir a mão do Senhor. Vou repetir, 2 Crônicas 30, 12, também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Versículos 19 e 20, que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo e olha, a lista é grande. E 20, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo, porque você buscou a Deus, toda a tua casa se arrumou. Para Deus sarar a alma do povo, é porque Ezequias deu remédio para o povo. Você reclama, você me diz que tua mãe é o quê? Que teu pai é o quê? Que tua irmã é uma jararaca dentro de casa? Que teu irmão é o quê? Olha aqui o exemplo de Ezequias. Porque Ezequias fez aliança com Deus, ele colocou um remédio na mão de Deus para curar a casa inteira. É mais ou menos isso. Olha aqui. Às vezes reclama tanto do marido. Eu sei que ele não é flor que se cheira, mas olha aqui, Deus estava irado com aquele povo, mas porque você se dobrou aos pés do Senhor, aquele povo recebeu o remédio da mão de Deus. Versículo 23, concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. A nação inteira começou a orar, começou a ir para a igreja, e eles viram que é tão bom que fizeram mais 7 dias. Olha que loucura! Versículo 26, houve grande alegria em Jerusalém, nesta igreja, na tua casa. Houve grande alegria, porque desde os dias de Salomão, aí Deus de novo volta naquele lixo lá, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então esse cara quebrou a maldição de Salomão da nação. Você está quebrando a maldição familiar da tua casa, porque está se dobrando, você está arrumando o tempo para estar aos pés de Deus. Versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Quer ver o desfecho das narrações sobre Ezequias? Ainda no capítulo 31 de 2 Crônicas, no mesmo livro, capítulo 31. Vamos ver os versículos 20 e 21, o poder que tem
alguém sair da lama, do vírus, da crise que assola o mundo, da pandemia, das redes sociais, do descontentamento global, de uma grande gama de políticos corruptos, sair desse marasmo, dessa TV maldita satânica no Brasil e falar: quer saber, eu vou desligar tudo isso da minha mente, como Ezequias fez, como Josafá tinha feito, e vou dobrar o meu joelho aqui. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa do Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Deus encheu de poder e encheu de riquezas materiais. E a minha palavra em 1 Pedro diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1,17, Ele não tem sombra de variação, Ele é o mesmo. Esse Deus se chama Jesus Cristo. Ele está pronto para entrar para a sua casa, mas Ele tem que ser convidado com a oração. Quantos podem dizer: Senhor, me espera? Quantos diriam: Senhor Jesus, me espera na minha casa, porque eu tenho hora marcada contigo? Quantos levantariam a mão aqui dizendo: Senhor Jesus, me espera na minha casa, eu tenho hora marcada contigo? De verdade, o equilíbrio da balança de Deus. Lá em Mateus 6, Deus diz assim: busca meu reino, busca eu, e todas as outras coisas vão ser dadas e acrescentadas, até as materiais. 2 Crônicas 32, terminando aqui, versículos 7 e 8. 2 Crônicas 32, 7 e 8, só temos mais 4 versículos e terminamos. Sede fortes e corajosos, não temais. Para de falar em crise, em vírus. Olha, eu já abracei mais de 20 e descobri que estavam tudo com vírus. E o velhinho está de pé até hoje. Estão me esperando bater as botas. Até agora não aconteceu não. Para de falar em crise, pelo amor de Deus. Para de falar em crise, para de falar em vírus. Vamos parar com isso. Olha o que está dizendo aqui: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, por causa do vírus, por causa da pandemia, porque o rei da Assíria era o maior império do Oriente Médio, que se mobilizou desde o Iraque até Jerusalém para atacar o homem de Deus. Satanás mobilizou seu maior poderio bélico do Oriente Médio para atacar um servo de Deus com uma nação das menores. Abaixo de Israel era só a Etiópia. O segundo menor país do mundo era Israel. O diabo mobilizou Babilônia e levou de lá os generais, os marechais, vão tudo lá, em peso. Mas olha o que o homem de Deus diz: não vos assusteis por causa desses caras, nem por causa de toda a multidão com ele. Era gente que cobria como a areia do mar, como diz, porque há um conosco maior do que o que está com eles. Com esse cara lá de Babilônia, está o braço da carne, da mentira, das redes sociais, da manipulação de noticiário de demônios, de políticos corruptos. Mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, com a palavra que está sendo pregada hoje aqui. Versículos 19 a 23, ainda no capítulo 32. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Assíria de Babilônia. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa do seu demônio lá. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém. O mesmo Deus que fez isso está fazendo na tua casa nessa pandemia. No 23, muitos, olha o que diz aqui: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. Olha, continua lendo na tua casa. Deus vai te levantar.
Esses homens que eu li para você aqui, Ezequias e Josafá, viveram dias muito mais macabros que esses são nada perto do que eles enfrentaram aqui. Mas o Deus dessa palavra segurou o rojão e reverteu toda a maldição em bênção. E o que era para ser uma maldição se tornou 1000 bênçãos. E esse mesmo Deus desta palavra quer fazer uma aliança com você. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tenho sido negligente, se tenho me esquecido do ponto mais importante, que é estar aos teus pés. Eu peço perdão se de alguma forma fiz o Senhor se sentir rejeitado, ou em último lugar da minha vida. Amado Espírito Santo, faz o gesto do abraço que sempre fazemos. Você vai fazer isso no teu amigo Espírito Santo. Diga para ele: amado Espírito Santo, diante da tua palavra, eu peço perdão se deixei o Senhor sozinho, se esqueci os momentos da nossa comunhão. Continue com o abraço fechado. Diga para ele: eu te amo, eu estou de volta, abraça-me. Eu só tenho o Senhor na minha vida como meu melhor amigo. Levante as mãos para os céus, diga: Pai amado, eu já sei, o Senhor está nos céus e está em mim. O Senhor é meu Pai. Eu vou procurar o mundo inteiro e não vou achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu peço perdão se larguei a tua mão, se neguei o teu nome, se esqueci do teu cuidado, se emprestei o meu coração para os comentários do mundo, se apaguei a chama por falta de comunhão. Penúltimo gesto, pegue na mão do Senhor Jesus agora. Diga para ele: Senhor Jesus, peço perdão se soltei a tua mão, se eu dei a minha mão para o mundo, para as redes sociais. Hoje eu tomo a tua mão na minha mão de volta. Eu estou de volta. Guia-me, protege-me, levanta-me. Eu sou teu, eu não tenho aonde ir. Por favor, cuida de mim. Eu não sei mais para quem pedir ajuda. Por favor, me ajude. Último gesto, estende a mão na direção da tua casa, estende a mão ao seu redor. Você aqui já está simbolizando a tua mão indo até a tua casa. Diga comigo: eu e esta casa não vivemos mais à mercê de noticiários do mundo. Nosso fim não será de forma alguma como a crise anda dizendo, políticos corruptos andam dizendo. Eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita comunhão com Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Espírito Santo amado, eu quero puxar o teu povo agora para dentro da comunhão contigo novamente. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, você que me ouve ou me vê agora, e os amados presentes aqui, eu estou estendendo a mão da palavra de Deus, do amado Espírito Santo até vocês, e que o poder de Deus venha te envolver agora. Receba o poder de Deus, receba a unção do amado Espírito Santo, receba o fogo da comunhão com Deus, e receba uma vida abundante no reino. Receba este poder que reacende a chama. Receba esta unção que te liberta das amarras do marasmo da distração. Essa coisa maldita que levava a tua mente em 1000 direções. Essa praga não pesa mais na tua alma.
Você já está livre. Livre em nome de Jesus. E os amados santos anjos vão fazer a faxina no teu lar e na tua vida agora aqui. Receba o sopro do Espírito Santo. Receba o sopro da unção. Receba o amor de Deus. E que este amor, esta comunhão com o amado Espírito Santo, esta graça, seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para sempre. Amém.